Oi pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Portal Drops. Aqui tem jornalismo, tem informação de qualidade e você fica muito bem informado. A conversa de hoje é sobre procedimentos estéticos. E quem está aqui para conversar comigo sobre isso é a Raquel Rótoli Gregolin Batista, proprietária da rede Realcer. Oi Raquel, seja muito bem-vinda ao podcast do Drops. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Então, a gente estava conversando sobre, antes de vir para o estúdio, sobre essa questão da procura por procedimentos estéticos hoje. Eu comentei com a Raquel que as redes sociais têm deixado as pessoas mais expostas, né? E talvez mais interessadas, né, em procurar procedimentos estéticos para melhorar a aparência física. Mas aí ela jogou luz muito bacana, uma luz muito bacana nesse tema. Que ela falou que assim, as pessoas também estão mais preocupadas com o resgate da autoestima. Então, é uma busca por procedimentos estéticos como um processo de resgate da autoestima. É isso, então, né, Raquel? Qual é o perfil, então, das pessoas que estão procurando a clínica? Como as pessoas estão mostrando isso para vocês? É isso mesmo, né? A gente que trabalha, né, que está no ramo da estética, já tem uma jornadinha aí de tempo, né? Cada vez mais a gente percebe que as pessoas, né? Eu acredito muito que por essa falta de tempo, essa vida corrida de todo mundo, né? Cada vez menos as pessoas dão atenção, conversam, né? E todo mundo sempre correndo. Acaba que dá prioridade, né? Eu falo vamos dar um exemplo de uma mulher, né, que se casa, é mãe, e eu brinco, né, que a maioria das mulheres literalmente são Mulher Maravilha, né, que querem dar conta de tudo. Então trabalha, tem casa, os filhos, né? Marido, marido, que né? dá um trabalhão. Tem que cuidar de tudo. E acaba se deixando, né, em último lugar. E quando se vê, o tempo passou, e aí ela para e olha e fala, e eu? Né? Aí, porque exatamente a autoestima está lá embaixo, né? Uhum. Então, a estética, né? Eu vejo muito hoje que não é só a vaidade, né? Não é só fazer um procedimento estético, né? É muito além. É realmente resgatar aquela autoestima. Uhum. Porque eu costumo brincar, né? Que quem tá com a autoestima em dia, nada mais vai abalar, né? Então, equilibrando essa autoestima, acaba que fica blindada aí de certas doenças, né, de pensamentos negativos. Então, é muito legal cuidar, né, da autoestima das pessoas. Uhum. Há quem defenda que o envelhecimento natural, mas os procedimentos estéticos, se usados da maneira correta, né, eles são também um empurrãozinho muitas vezes, não é, Raquel? Às vezes assim, a pessoa quer começar uma dieta, mas de repente ela faz um procedimento estético que dá um estímulo maior para ela continuar, não é isso? Exatamente. Eu falo que sempre né, uma coisa está puxando a outra, né? Está linkada com outra. Então, é isso mesmo, né? Que às vezes a pessoa busca um emagrecimento, né? Busca um procedimento estético para queimar a gordurinha localizada, né? Só que para o emagrecimento tem que estar alinhado, né? A prática da atividade física, melhora na alimentação. Então, por isso que uma coisa vai puxando a outra e acaba que a pessoa vai se motivando, né? E vai buscando ali esse envelhecimento mais saudável, né? Uhum. Natural, mas de forma mais saudável, né? Uhum. E isso tem tudo a ver também com a proposta da rede, né? Que é Realcer, e ela estava me explicando que é ser real. É isso, né? Isso aí. Né? A ideia da Realcer é exatamente
atrelar, né, aos procedimentos, mas de uma maneira real, né? Não de uma maneira artificial. Que se né? perde em pouco tempo também, né? Sim. E aí, assim, a tecnologia, ela vem também para ajudar nisso, né? E quais os procedimentos que vocês oferecem nesse sentido? De dar um empurrãozinho, né? Uma tecnologia sendo usada para dar um empurrãozinho para as pessoas também se sentirem melhores e ter um ânimo para ir numa academia, por exemplo, e para continuar se tratando, ter uma alimentação saudável. É tudo combinado, como você sempre reforça, né? Mas então, quais os procedimentos assim que as pessoas encontram ali na rede? Legal, Patrícia. Então, nós pensamos, né, na Realcer, exatamente para que fosse um lugar que concentrasse, né, os principais procedimentos, exatamente para otimizar o tempo dessa pessoa, né, que tem a vida corrida, né? Porque hoje em dia, quem não tem a vida corrida, né? Todo mundo tá sempre com seus afazeres. Eu falo que um dia hoje, com certeza não tem mais 24 horas, né? Porque a gente não dá conta de fazer tudo que tem que ser feito num dia, né? Então, nós pensamos aí em procedimentos que sejam rápidos, né? E que se complementam. Então, nós temos na Realcer, né? A gente fala que são 4 pilares, né, de procedimentos ali, exatamente para olhar ali essa integração, né, e otimizar esse tempo de maneira com que não precise perder tempo no deslocamento, indo, né, em várias clínicas, por exemplo, para tratar de uma gordura e de uma flacidez, né? Então, nós temos hoje o nosso procedimento, pensando ali, né, atrelado na tecnologia, que é a ultralipo sem corte, né, que é uma tecnologia que, na realidade, é como se fossem 3 equipamentos em um equipamento só, né? E a gente faz a sessão e essa sessão a gente já consegue tratar a gordura, a celulite e a flacidez. Mas isso é um negócio fantástico. Funciona, Raquel. Sim, funciona muito. Só que é aquilo que a gente estava falando. Quando a gente fala de tratamento para gordura localizada, né, a gente precisa pensar na atividade física e precisa pensar na alimentação, né? Então, na Realcer, a gente entrega o procedimento e a gente entrega também a atividade física, né? Eu brinco que não tem perigo, né, de fazer o procedimento, sair da clínica e não fazer atividade física. Então, a gente trouxe também para a Realcer a Electrofitness, que também é super tecnológico, né? É hoje o que tem de mais rápido em termos de atividade física, tanto no tempo do procedimento, né? No tempo da atividade, quanto no resultado, tá? A Electrofitness hoje é algo que faz em 20 minutos, tá? E nesses 20 minutos, mais de 300 músculos são estimulados, né? Então, acontece ali uma queima de caloria e esse treino é sempre guiado por um profissional, tá? Que vai entender quais são os objetivos. Então, é muito além só da gordura localizada, só do emagrecimento, né? Então, a gente precisa, né? Eu falo que atividade física é algo que todo mundo precisa fazer, né? Ainda mais hoje, que a longevidade, né? Cada vez aumenta mais, né? Hoje, para se chegar em 100 anos de idade, né, é muito fácil. Né? E a questão de tratar essa questão, né, da forma física não é só a estética, né, mesmo.
porque o aumento de peso, ele impacta demais na qualidade de vida das pessoas, na saúde, né? Então, você controlar seu peso não é questão só, tem que ficar magrinho, chutinho, bonitinho para sair bem na foto ou aparecer bem nas redes sociais. Não é isso, né? A gente vê que realmente tem problemas cardíacos. Então, assim, tem vários problemas que acontecem em função do sobrepeso ou mesmo da obesidade, né? A gente sabe disso, né? É um problema de saúde mesmo. Então, é claro que quando a gente consegue aliar tudo isso, né? Tá trabalhando a estética, a pessoa fica mais bonita, né? É claro, então isso fica em evidência. Mas a saúde é com certeza o principal. Mas explica um pouquinho o procedimento em si, tanto da ultralipo, né? Como que é esse trabalho essa atuação em 3 frentes, né? Celulite, flacidez e a gordura localizada, né? Isso. E também o electrofitness, como é a ação mesmo, o procedimento em si. Tá, então a ultralipo sem corte, né? Que é o tratamento para gordura, celulite e flacidez, ela é associada, a gente gosta muito de criar protocolos associados com a electrofitness, né? Uhum. Entendendo que no procedimento de ultralipo sem corte vai acontecer a quebra da gordura, tá? Então é aquela gordurinha localizada que está ali te incomodando, né? O que a gente faz? A gente quebra essa gordura. Essa gordura, ela quebra com o procedimento, né? Que é uma ultracavitação, tá? E essa gordura, ela é liberada para a corrente sanguínea, tá? E ela precisa ser metabolizada, né? Ela precisa ser consumida. Então, a gente associa com a electrofitness para fazer ali, para queimar esta gordura, né? Então, de maneira bem fácil, né, de entender, como que acontece? Muitas vezes, a gente quer eliminar a gordura do abdômen, né? E a gente busca o emagrecimento. Só que a gente faz a dieta, né? Cuida de alimentação, faz atividade física. Só que quando emagrece, perde tudo, menos a gordurinha que gostaria, né? Então, o que o procedimento faz? Ele direciona para o organismo consumir aquela gordura que você não quer. E vai facilitar, né, para esse organismo consumir essa gordura que localizada você quer. Ali. Exatamente. Então, através da atividade física, a gente vai potencializar aí, vai consumir essa gordura, né, que a gente não quer. Uhum. Então, por isso que na Realcer a gente faz esses protocolos casados para ter um melhor resultado, né? Porque a gente sabe que depois que a gordura foi quebrada, ela precisa ser queimada, né? Uhum. E a gente vai queimar essa gordura com atividade física. Uhum. Eu conheço, tá? A Electrofitness. É muito interessante. A gente vai mostrar imagens para vocês também, né? Coloca-se um macacão. Isso. É um macacão. Aí são estímulos. Isso mesmo. Então, é um macacão, né? Um colete que vai no corpo todo. É um colete, isso, não um macacão. Então, pega a região do peito, abdômen, costas, braços, coxas. E nesse colete tem vários eletrodos, né? Que mandam estímulos para esses músculos. Enquanto a pessoa está fazendo os exercícios. Isso mesmo. Então, sempre tem o acompanhamento de um profissional que vai entender qual é o teu objetivo, seja ele o emagrecimento, alívio de dores também é maravilhoso, porque ele entrega um fortalecimento muscular de uma maneira muito rápida, né? E de uma maneira sem impacto. E então, essa que é a grande diferença, né? Uhum. A gente consegue entregar ali nesse treino de 20 minutos, de uma maneira muito personalizada, né? O exercício para que atinja o resultado rápido, né? É muito interessante. Eu experimento também, eu faço, na verdade, essa atividade
E eu não estou falando como influencer, tá? É como jornalista mesmo, porque é informação e é um testemunho, na verdade. Tanto para a questão do problema que eu tive com a mão, a coluna cervical, por causa do trabalho, e o geral mesmo, né? De fortalecimento. E é incrível, porque você faz em 20 minutos, você tem a impressão, no dia seguinte, você às vezes fica meio doloridinho, como se você tivesse levantado um peso na musculação. Então, você realmente vê, você sente esse resultado. E em relação à dor, por exemplo, cervical, é impressionante, porque há um alívio dessa dor mesmo. E pessoas que têm fibromialgia, isso, né? Também tem essa recomendação para uso dessa tecnologia, né, da electrofitness, é isso? Isso. Raquel? Então vamos lá, né? A electrofitness, ela vem ali da técnica da corrente russa, né? A corrente russa, ela é muito utilizada há muito tempo na fisioterapia. Para quê? Para amenizar, né, as dores. Então, o que é a grande diferença? É claro que, né, a electrofitness é uma corrente, né, evoluída e a gente consegue fazer ela ali no corpo todo, tá? E o fato dos estímulos serem involuntários, né? O que acontece? Quem tem problemas de saúde, né? As ites da vida, né? Então, bursite, tendinite, dor no joelho, dor na coluna, hérnia de disco, né? Então, qual é a principal recomendação para essa dor cessar? É fazer uma atividade física e principalmente o fortalecimento muscular, né? E a electrofitness, ela entrega esse fortalecimento muscular de uma maneira involuntária, certo? Então, por exemplo, se eu preciso fortalecer, né, um determinado músculo porque eu tenho dor na minha coluna, eu preciso ir aumentando. Vamos fazer uma comparação com uma academia. Então, na academia, eu preciso aumentar o peso, né, fazer os movimentos corretos para que aquele músculo seja estimulado, certo? Só que eu já tenho dor. Então, se eu fizer o movimento, né, errado, ou se eu não fizer com o peso adequado, eu não vou conseguir o fortalecimento daquele músculo que precisa ser fortalecido. Então, a diferença é que na eletroestimulação, né, ou electrofitness, a gente consegue estimular estes músculos de maneira involuntária, né? Então, você querendo ou não querendo, ele vai ser estimulado. Por quê? Esse colete, ele tem os eletrodos nas posições ideais, né, dos pontos motores dos músculos, para que todos os grupos musculares sejam estimulados ao mesmo tempo, né? É muito interessante. Então, olha, você falou da corrente russa, né? É usado na fisioterapia, por exemplo. Eu também já fiz. E assim, a gente não pode chamar de choquinho, mas só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como não é choquinho. A gente não vai chamar de choquinho, tá? Mas só para vocês entenderem. Na fisioterapia, a gente chama de choquinho, apelida de choquinho, mas o estímulo. E a mão, por exemplo, na mão faz assim, né? Faz aquele movimento de contração, assim, tal. E realmente é um alívio da dor. Às vezes dá aquela, né? Você fala, gente, olha que louco isso, né? Tô tomando um choque, mas não é. Isso é um estímulo. E realmente o efeito é fantástico. Então, na verdade, essa tecnologia sendo usada para outras partes do corpo com essa outra finalidade. Quer dizer, na verdade, a finalidade também desse alívio de dor. Muito interessante, né? Isso. E 20 minutos, Raquel, aí já entende também o que você falou lá no início, né? Do tempo. Isso mesmo. De otimizar esse tempo também. Mas equivale a quanto de treino numa academia, por exemplo? Tá. É que os 20 minutos, né, eles podem equivaler a até 2 horas de academia, né?
Então, claro, depende muito do treino, depende muito do objetivo, porque a gente não está falando só de dor, né, e de emagrecimento. A gente está falando de melhora no condicionamento físico, né? A gente fala ali também da troca de massa gorda para massa magra, né? Então, é uma série de benefícios que eu falo que independente de qual seja o seu objetivo, né? Todos os benefícios, eles vêm junto. Porque, por exemplo, então a gente está falando de emagrecimento, né? Eu quero emagrecer, só que muitas vezes eu estou fora do peso, só que eu tenho uma questão de saúde que também está comprometida, né? Colesterol, diabetes. Então, é comprovado que a atividade física, né, precisa ser feito exatamente para... Não é só, né, a questão estética e olhar para um corpo bonito. Não, é muito além. É olhar para uma vida saudável, né? Uma qualidade de vida. Então, a gente tem, né? É muito gratificante quando a gente vê um cliente, né, que está, por exemplo, nesse processo do emagrecimento e que estava com a saúde ali comprometida, né? E esse cliente fala: nossa, eu estou muito feliz. Eu até nem estou vendo tanto que eu emagreci na balança, só que eu me sinto muito melhor, né? Por que tem esse relato? Porque automaticamente a massa gorda ela vai se transformando em massa magra, que é o músculo. Consequentemente, esse cliente que estava fora do peso, que tinha diabetes, que tinha colesterol, para de tomar remédio. Então, assim, é muito legal, assim, porque parece mágico, né? E, de fato, é isso que acontece, né? A atividade física precisa ser feita. Agora, falar que 20 minutos, né, dá esse resultado, né? Então, é 20 minutos por treino. E é indicado fazer, não é todo dia, não. Ainda é isso que é o bom, né? Não precisa fazer todos os dias. Aliás, nem é indicado fazer todos os dias, porque é uma atividade física muito completa, né? É o que tem de mais completo hoje em termos de atividade física, né? E é uma atividade física intensa. E não substitui a academia também, né? Assim, temos muitos clientes, tá? Que, sim, fazem só a eletrofitness. Mais uma tá? questão de tempo também, às vezes, né? Falar, ó, não dá para ir na academia todo dia, ou dá para fazer só... Dá para fazer só eletrofitness, com certeza, tá? Então... O ideal é combinar. Claro que o ideal é combinar com outras atividades físicas. Porque, por exemplo, o ideal é assim, né? O cenário mais lindo é fazer atividade física todos os dias. Né? Todos os dias, sim. Pelo menos os 5 dias da semana. Mas, se não consegue, né? Tá tudo bem fazer só eletrofitness, porque ela vai te entregar uma resposta muito rápida, né, do que você está buscando. Então, como é indicado fazer, né? Então, fez o treino hoje, então precisa de 48 horas ali para dar uma descansar, para dar uma pausa, tá? E além da eletrofitness e a ultralipo, quais outros procedimentos que a Realcer oferece? Então, temos também a depilação a laser, tá? Que a nossa depilação, ela também, né, é o que tem de mais rápido no mercado. Por quê? Porque é o que tem de mais confortável, né, durante o procedimento. Em termos de dor. Em termos de dor, né? Porque depilação, na hora que você fala da depilação, você já... Todo mundo já fala... Não, né? Associa sofrimento, né? Associa, não tem, né? Como não associa sofrimento. Mas essa tecnologia, ela muda esse cenário, né? Isso. Então, essa tecnologia, ela já permite, né, uma sessão mais confortável, né? Então, de maneira geral, os relatos são, olha, não senti nada, né? E aí, nessa, até os homens estão se arriscando mais, não é? Sim, cada vez mais os homens estão ali buscando, né?
essa libertação, né? Porque os pelos, né? Eu brinco, falo assim, gente, ele é maravilhoso, né? É libertador, né? O que resume a depilação a laser é a libertação mesmo, né? Enfim, bom, eu preciso dar um serviço que é a localização, né, gente, da Realcer em Indaiatuba. Fica na rua Padre Bento Pacheco, número 1470, no centro. É a esquina com a rua Tuiuti, continuação da Avenida Presidente Vargas, bem pertinho do Ponto Cidadão, antiga rodoviária de Indaiatuba, né? Isso mesmo. E nas redes sociais, qual o contato, então? @Realcer, Indaiatuba. Depois a Raquel dá uma reforçada nesse contato para a gente concluir. E vocês estão em Indaiatuba desde 2022, é isso, né? Isso. Como que... Bom, a Raquel, ela inclusive, não, além desse conhecimento da parte de estética, ela é também um exemplo de mulher empreendedora, viu, gente? Né, Raquel? Ela entrou nessa área e está tendo um sucesso incrível, tanto que a Realcer já é uma rede. São 5 unidades, não é isso? Conta, então, como que foi essa vinda para Indaiatuba, a criação, né, da Realcer. Tá, então a Realcer, né, ela tem ali 3 anos e meio de existência, né? Mas ela nasceu do Grupo Sorri Fácil, né? Então, o Grupo Sorri Fácil tem 19 anos no mercado. Que é da área de odontologia. Isso. Sorri Fácil é uma rede de clínicas odontológicas, né? E quem fundou, né, essa rede de clínicas foi o meu marido, né, juntamente com o sócio, né, o Eduardo. O marido... Como é o nome do marido mesmo? Esqueci. Everson. Gente. Everson. É que é diferente. Everson, dentista. Então, ele e o sócio Eduardo que criaram a rede Sorri Fácil. Isso mesmo. Lá no Rio Grande do Sul, né? Então, foi em Gravataí, né, que foi a primeira clínica. E então... Há quase 20 anos já. Isso, há quase 20 anos. E aí a parte corporativa toda, né? As clínicas, elas foram inaugurando no Rio Grande do Sul, né? E nesses 19 anos aí de experiência, né? Na parte corporativa, né? Na parte ali de rede, de franchise também, nasceu a Realcer, juntando ali com a parte da experiência que eu já tinha, né, no ramo da estética, que eu estou também nesse ramo da estética ali tem aproximadamente 14 anos, né? E foi daí que nasceu a Realcer. E nós vimos, né, uma oportunidade aí no mercado e uma sinergia muito grande entre a rede de clínicas odontológicas, né? E de rede de clínicas de estética. Tanto que elas funcionam no mesmo espaço. Isso. Então, hoje, o modelo de negócio, né? As 5 unidades, 4 delas são no mesmo espaço, né? Exatamente porque a gente pensou neste modelo, né? Para que os clientes de uma, né, da Sorri Fácil, como é que se diz? Consigam fazer procedimentos, né, na Realcer e vice-versa. Ela vai lá fazer um tratamento odontológico, um prédio só tem uma entrada para a Realcer e outra entrada para a Sorri Fácil. Isso. O paciente que vai ali na Sorri Fácil, no dentista, ele tem um acesso fácil à Realcer, onde há também os procedimentos estéticos. Então, são redes distintas, mas que têm esse link em função do espaço, além do link familiar, né, Raquel? Sim. E aí, então, assim, vocês combinam e fazem campanhas conjuntas, digamos assim, para atender esse público? Na realidade, são negócios separados, né? Porém, compartilham do mesmo espaço, né?
para essa facilidade, né? Desse deslocamento. A logística, né? Logística. Facilitada. Porque hoje também é fundamental essa questão da logística, né? Isso mesmo. Você está... Olha, imagina, um tempo no trânsito hoje, perdido, né? Um tempo perdido no trânsito, né? Nessa correria louca. Então, você ter essa logística, né, pensada nesse atendimento é ótimo também, né? Sim, facilita bastante, então, né? vocês pensaram nisso também. Isso. Foi pensado mesmo, planejado. Foi pensado. Interessante. E aí, então, são 5 unidades da 110, né, da Sorri Fácil. 110 unidades, bastante coisa, hein, gente? 5 unidades da Realcer. Onde? Quais são os municípios que a Realcer está hoje? Tá, a Realcer hoje. Então, temos a unidade de Indaiatuba, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Mogi das Cruzes e Londrina. A primeira foi em São Leopoldo. Vocês eram de lá. Isso. Na verdade, nós moramos em São Leopoldo, né, por 15 anos. E aí vimos a necessidade de estar no estado de São Paulo, né, em função da expansão, né, em função a nossa família também, né, tanto a minha família quanto a do meu marido, do sócio, são daqui do estado de São Paulo, né, e por isso que viemos até Indaiatuba. E hoje em Indaiatuba fica concentrada ali também a parte corporativa, né? Praticamente da franqueadora, a sede, né? Isso. Então, das duas franqueadoras, né? Tanto da Sorri Fácil quanto da Realcer. Então, aqui em Indaiatuba, no prédio, né, desse endereço da Padre Bento Pacheco, então, no andar térreo, são as clínicas, né? A Sorri Fácil e a Realcer, e no andar superior é toda a parte corporativa, né, da franqueadora mesmo. Administrativa. Tá, das duas administrativas. Interessante. E são quantos funcionários, mais ou menos, Raquel? Aqui em Indaiatuba, em torno ali de 30 funcionários, mais ou menos. Vocês chegaram, então, em 2022, certo? Isso. E assim, quer dizer, então a clínica também trouxe essa geração de empregos, né? Porque teve funcionário que não vieram de outros locais. Na verdade, foram absorvidos aqui de Indaiatuba mesmo. Sim. É isso. Sim. E aí vocês fazem um treinamento também, formam profissionais, é isso? Isso. E você estava me contando que tem um diferencial na gestão, na política de gestão de vocês, né, em relação aos sócios. Conte para o pessoal que está assistindo. É que a Sorri Fácil, né, ela veio, né, crescendo exatamente porque o modelo de negócio da Sorri Fácil então, hoje é uma franquia, né? Mas muitas unidades são unidades próprias, tá? E o gestor das unidades, né? Normalmente é sempre a pessoa que faz ali, né? Que ou é o dentista, ou é o protético, tem recepcionista, né? Então, sempre em cada unidade tem um sócio, que é o sócio gestor, né? Que vai fazer acontecer, né? Que vai fazer essa unidade performar, né? Então, tendo esse entendimento, né? E vendo que foi dando certo essa expansão da Sorri Fácil, então foi um dos motivos, né? De ter nascido a Realcer também, que a ideia é esse mesmo propósito, né? Ter ali dentro da clínica pessoas que façam a gestão, né, de maneira bem sucedida, digamos bem assim. sucedida, né, de forma que tenha ali uma vontade de crescer, de fazer um negócio acontecer de fato, né? E aí ele acaba se tornando um sócio. É isso? Isso. Muito interessante. É um grande de um estímulo, né, Raquel? Sim, é aquilo, né? Oportunidade, né? Então, assim, a gente tem sempre
algumas oportunidades, né? Então, na vida. É. Só que muitas vezes a gente precisa olhar para elas, mas não é simplesmente, vou montar uma franquia, eu vou ser dono do meu próprio negócio, né? Não é bem assim que funciona, né? Porque os nossos maiores cases de sucesso são, com certeza, aquela pessoa que estava ali no negócio ou que quis entrar no negócio para realmente colocar a mão na massa, né? E fazer acontecer. Então, isso depende muito de como é feita essa gestão, né? Então, muito mais vale uma pessoa que tem vontade, né? Que tem vontade de crescer e fazer o negócio decolar, do que simplesmente chega um investidor e eu quero ter o meu negócio. Então, não é essa a ideia, né? Então, hoje a gente está num momento que a gente está maturando a Realcer, né? Para que seja realmente um negócio sustentável e, de fato, que venham pessoas com esse mesmo pensamento, né? Para que a gente consiga crescer juntos, né? É muito interessante essa proposta de vocês, assim, na verdade é uma valorização, né, do próprio funcionário ali. A pessoa que está ali trabalhando, colocando a mão na massa, ela tem essa oportunidade de crescer junto, né? Isso é muito interessante, né? Como você falou, ao invés de você ter um investidor ali de capital apenas, né, você realmente está investindo nos recursos humanos ali, né? Você está investindo no seu pessoal, porque você está dando esse estímulo, essa oportunidade. E, falando em colocar a mão na massa, eu sou testemunha que a Raquel é dessas, de colocar a mão na massa. Porque quando eu conheci a Raquel, eu nem imaginava que ela era proprietária da rede. Porque ela estava ali na linha de frente, recepcionando, atendendo, conversando com todo mundo. Parabéns, assim, sabe, Raquel, pelo seu desempenho, assim, pela sua, sabe, dedicação, né, ao seu trabalho. Então, tem que ter realmente esse reconhecimento. Obrigada, Paty. Obrigada mesmo. Mas é isso, né? Eu falo que a gente precisa estar junto, né? E eu gosto muito, para mim é muito gratificante, assim, conversar com os clientes, entender. Então, eu fico muito na operação, né, aqui em Indaiatuba, embora eu fico um pouco dividida, né, com a franqueadora ali, porque tem as outras unidades, mas estou sempre bem presente na unidade aqui, né? Exatamente porque a gente precisa entender, né? A gente está nesse processo da maturação mesmo do negócio, entendendo, né? A gente já validou todos os nossos procedimentos, são procedimentos confiáveis, que têm resultados muito legais, né? Além de serem rápidos, né? Então, eu sempre estou, sim, presente na unidade. Muito legal. E em Indaiatuba, como é que vocês chegaram? Mais pela localização, porque realmente Indaiatuba tem uma localização muito privilegiada, a gente sabe disso, né? Foi isso mesmo, onde está Indaiatuba? Sim. Então, eu falei ali que a gente viu a necessidade de vir para o estado de São Paulo, né? E aí estávamos decidindo qual cidade ir, né? E eis que surgiu Indaiatuba, né? A cidade maravilhosa, né? de Indaiatuba. Indaiatuba chamou muito nossa atenção, exatamente porque tem uma localização muito privilegiada, né? Então, a nossa família é daqui do interior, né? De São Paulo. E, além disso, Indaiatuba está perto de 3 aeroportos, né? Falo que aqui está pertinho de tudo, né? E a cidade não tem nem o que falar, né? A cidade ela é muito segura, é uma cidade organizada, é uma cidade limpa, é uma cidade que promove entretenimento. Nossa, é incrível, assim. E uma das coisas que me chama muita atenção, assim, de uma maneira que eu fico pensando, falo, gente, como isso? É que até hoje eu nunca conversei com ninguém
que falasse que não gosta de Indaiatuba. Eu fico muito feliz porque eu sou uma indaiatubana nata, né? Então a gente só fica orgulhosa, né, de ouvir isso. E daí? Me fala. Então, viemos para cá, né? Porque já tínhamos ouvido falar muito bem de Indaiatuba, enfim. E realmente comprovamos que é fantástico, né? Não tem como... eu acho que só quem já viveu em outra cidade que consegue dar o devido valor, né? Para Indaiatuba, porque de fato é diferente, assim, é muito diferente acho que da maioria das cidades, né? Hoje é uma cidade que está super ali em destaque, né? Então, é uma cidade, de fato, bem diferenciada mesmo. É legal ter essa referência mesmo, né? De você, né? Para você poder comparar, né? Conhecer outros locais no dia a dia. Isso é realmente importante. E é muito legal o seu depoimento também. E a Raquel é uma fofa também, olha só, que ela trouxe aqui. Orquídea, eu agradeço demais, tá? Esse mimo. E assim, Raquel, a gente precisa reforçar, então, os contatos, né? Da Realcer, aqui em Indaiatuba. O que você gostaria de repente, colocar aí que eu não perguntei também? Fique à vontade. Uma coisa legal, Paty, que a gente estava falando, né? Que eu falei que os procedimentos, eles são... todos são validados, né? A gente tem vários depoimentos, né? Tem clientes que falam assim, deixa eu gravar um vídeo para vocês, porque eu estou muito feliz com o resultado, né? Então, isso é maravilhoso. E a gente tem, quando a gente fala ali de gordurinha, né? Então, a gente tem um protocolo que é incrível, que é um protocolo exclusivo da Realcer, né? Que chama Barriga Zero. Então, esse protocolo é o que a gente associa, né? A ultralipo sem corte com a eletrofitness, só que é em um mês. Então, nós fizemos já 3 desafios desse protocolo, onde 20 mulheres se inscreveram, né? Então, nós fizemos a divulgação. 20 mulheres se inscreveram. Essas 20 mulheres, né, não tinha uma regra de idade, nem de peso, nada disso. Foram 20 mulheres aleatórias, né? E com diferentes perfis, assim, diferentes perfis. E o desafio era, né, quem eliminasse, né, mais medida abdominal em um mês, tá? Então, nós tivemos o resultado muito legal de 13 centímetros de redução da circunferência abdominal, né? Não, gente, para a circunferência abdominal, 13 centímetros é muita coisa. E o legal... Um mês. É um mês, né? Então, é apenas um mês. E o legal é que esses 13 centímetros, né? Eu falo que... Representa quanto? Muita gente não sabe disso, né? Que você vai falar 13 centímetros, né? Que tanto que é. Mas 13 centímetros representa 3 números a menos de manequim. Porque... 42, 38, 30... Não, gente, jura? De 42 para 36 é muita coisa. De 42 para 36 manequim em um mês. Porque a cada número de manequim a mais, por exemplo, do 36 para o 38, são 4 centímetros de circunferência a mais, né? Então, 13 centímetros dá 3 números de manequim aí. Olha só, né? Muito legal. Quer dizer, muda a vida da pessoa, né? Na verdade, muda a vida da pessoa. Vamos supor, no meu caso, vai com esse tamanhão todo aqui, uma mudança dessa circunferência abdominal muda radicalmente, né? Sim. Não, com certeza. É muito legal. E é aquilo que a gente estava falando, né? É claro que quem tem os melhores resultados é quem associou tudo com uma alimentação mais saudável também. Uma mudança de hábito total, né, Raquel? Tem que se conciliar. A gente não pode falar... A gente não está falando aqui de procedimentos milagrosos, tá, gente? A Raquel está sendo muito clara nesse sentido, né? Eu também estou colocando isso porque é importante ficar claro que, assim, não é um procedimento estético milagroso que você vai lá resolver em um mês. Não, é uma mudança realmente de hábito, de alimentação saudável, atividade física, né?
né, acompanhamento médico em muitas situações ali, não é assim, né? Não é uma coisa que você vai... Mas, claro, são tecnologias usadas, né, que dão uma vantagem, digamos assim, né, Raquel? Isso. Mais ou menos nesse sentido, né? Que, por exemplo, a Ultralipo é uma vantagem, digamos que você ganhou um tempo ali Vai na frente. facilitar, exatamente, Né? né? Mas eu falo que tem que ter uma conversa com o seu eu, né? E foi muito legal, porque É uma atitude os dois, mesmo, né? os dois últimos desafios que tiveram, né? Eu mesma conversei com as meninas que fizeram a inscrição, enfim, né? E as duas, né, falaram assim: eu vou ganhar isso. Eu, o quão disposta você está para ganhar de 1 a 10? 10, claro, óbvio, Que legal, 10. Né? Então, assim, isso que é o legal. Eu falo que precisa ter o comprometimento, né, do cliente. Então, é um mindset que tem que mudar. Né? E foram pessoas aleatórias de idades diferentes. Idades diferentes. Qual que é esse perfil? Assim, quem está procurando mais hoje em dia? Qual faixa etária? Porque a gente percebe também jovens mais gordinhos do que antigamente, né? Um pouquinho de questão de alimentação, esse fast food aí. Sim. Né? Mas também Hoje... tem homens mais preocupados. Qual que é a maioria ali? Qual que... Hoje, né, tem muita gente que busca ali o emagrecimento, né? Falou que hoje a maioria das pessoas elas estão insatisfeitas, né, com o seu corpo, né? Nesse desafio foi algo bem curioso, tá? Porque a gente teve desde 70 anos, com resultado maravilhoso também, tá? Até foi o último desafio. Foi o caso de uma senhora de 70 anos, ela magra, tá? Quando eu olhei, eu falei assim, mas nem sei se vai ter muito, né? Só que aquilo que é uma falsa magra, né? Então, hoje tem muitas falsas magras, né? E essa senhora, imagina, a gente fala 70 anos, o metabolismo, né, já está mais lento, enfim. Ela diminuiu 6,5 centímetros. Ela ficou, né? Falou, nossa, nem eu imaginava. Eu estava duvidando disso, né? Só que ela se comprometeu, estava cuidando da alimentação. Então, né? e olha, você vê isso, é uma cadeia, né, depois. Porque você gera esse ânimo na pessoa. Sim, né? sim. E para ela continuar. É como se fosse realmente um empurrão, né? Dá um empurrão, aí a pessoa começa a mudar o estilo de vida mesmo, né? E aí, assim, a pessoa, assim, tá bem, teve o resultado, então tem que ter, né? Claro que tem uma recaída ali, né? Mas, assim, muitas das pessoas, assim, gente, depois de tudo isso, não vou estragar, né? Por causa de uma alimentação ruim, né? Pensa duas perder vezes, todo esse esforço, você já vai mudando a sua mente também, né? Sim. Já busca em relação por algo. ao seu comportamento, em relação à alimentação, atividade física, né? Então, hoje eu não vou fazer exercício físico. Já você fala, não vamos dar chance para essa preguiça, não, né? Não, é o que a gente poxa, fala, tanto esforço. Né? Então, vai mudando a mente e aí vem uma disposição, vem uma alegria, um brilhinho nos olhos. Então, é o que a gente fala, né? A Electrofitness só não tem... A gente só não tem, na Realcer, a desculpa para não fazer. Porque é um treino de 20 minutos, a roupa... Você não precisa se preocupar com o look, porque a roupa é uma roupa específica, apropriada, né? Né? Uma roupa, ela tem que ser 100% de algodão para passar os estímulos. Então, a gente tem a roupa. E você pode treinar descalça, de meia, de tênis. Então, não dá para dar desculpa. Saí do trabalho, esqueci de pegar a roupa, tô sem o tênis. Não precisa, vai direto. Só vai. Não pense duas vezes, só vai que dá tudo certo, né? O pessoal deve perguntar assim, gente, mas quanto custa? Eu não vou falar de valores aqui, tá, gente? Mas aí vocês podem entrar em contato diretamente com o pessoal da Real, sei lá. Tem um telefone? Você lembra de cabeça o telefone? Para contato? Não lembro de cabeça. Mas tudo bem, olha, @realcer_indaiatuba.
a rede social, e aí assim vocês podem ter todas essas informações a respeito de valores, pacotes, enfim, parcelamentos, enfim, né, Raquel, para ficar mais acessível. Tem essa política também de apresentar um produto assim com preço mais acessível, porque a gente sabe que procedimentos estéticos vai de ter uma escala aí que infinita de preços, sim, né? Sim. Paty, a Realcer, né? A gente pensou exatamente em ser Realcer para ser real, né? Dentro da pra sua ser algo realidade. dentro da realidade, Das né? pessoas, Então, né? claro, né? Temos os nossos procedimentos, né? Eles são todos com tecnologia, né? Última geração. Nossos profissionais também, eles são escolhidos, né? A dedo. Tem todo um treinamento. Então, a gente faz o justo, né? Uhum. Eu falo que realmente não vai ser o mais barato, tá? Mas não vai ser o mais caro. Então é o real, é o justo, Uhum. tá? Então é sim acessível. É, a gente consegue montar protocolos exclusivos. Então, a gente gosta muito de fazer uma avaliação antes. A gente faz toda uma consultoria para entender como que é a dinâmica dessa pessoa, como que é essa rotina, para a gente indicar, de fato, os procedimentos que fazem sentido para aquela pessoa, para aquela rotina, né? Para que a gente consiga entregar um resultado satisfatório, tá? Então, a gente consegue sim fazer um plano de acordo, né? Um protocolo de acordo com o que faz sentido para cada pessoa, tá? Seja no sentido financeiro, seja no sentido de conseguir realizar os procedimentos, né? Ter o resultado, E né? ter o resultado. E ter a questão do tempo também. E encaixar numa agenda louca, por exemplo. Sim, sim. Esse protocolo, barriga zero, né? Então, ele se enquadra ali em 4 sessões de ultralipo. A sessão em si é 20 minutos e 2 treinos de electrofitness por semana, que cada treino também é 20 minutos. Então, a gente teve esse semana resultado. vai gastar 1h20. 1 hora, porque é 20 minutos de cada procedimento. Então, é 1 hora por semana para fazer, para se dedicar para ter o resultado, né? Legal. Então, não dá para questionar a questão do tempo, né? Então, hoje está tudo... A gente conseguiu otimizar esse tempo aí e tudo no mesmo espaço, né? Muito legal. Bom, então, reforçando, gente, ó, Realcer fica na rua Padre Bento Pacheco, 1470, no centro de Indaiatuba, pertinho da antiga rodoviária. Raquel, agradeço demais a sua presença. Eu quero que, assim, que vocês realmente sejam muito bem-vindos a Indaiatuba. São recentes em Indaiatuba ainda, né? Mas já adotaram a cidade, já está com, né, todo esse sucesso assim também. Então, obrigada pela sua presença aqui. Parabéns. Que o sucesso, que a rede amplie cada vez mais unidades, tá? Amém, amém. Eu que agradeço, Paty, o seu convite, a sua atenção, o seu carinho, tá bom? Muito obrigada. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, até o próximo.